Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 502. Bia Fiorotto, chegou a hora. Chegou a hora, Carlos Merigo. Segura que a gente vai falar de um dos maiores fenômenos de temporada de premiação. Se o fenômeno é bom ou ruim, exatamente. A ver. E como a gente tava falando no grupo lá com a Liv Brandão, acho que a galerinha do Oscar, lá os engravatados, estão esfregando as mãos. Que da hora! Todo ano vamos querer assim, vamos indicar brasileiro e algum filme escroto pra poder todo mundo ficar xingando e dar audiência. Vai ser, imagina a audiência. Eu aposto que vai ser a maior de todos dos últimos tempos. Não sei se de todos os tempos. Acho que vai, né? Vai. Pra essa tarefa aqui, Bia Fiorotto, trouxemos Silvia Nazaré. E aí, Silvia, tudo bem? Opa, olá, amigos. Olá, cinemáticos. Vamos lá? Vamos polemizar? Vamos. E de volta, depois de sucesso de crítica e público, né? Nossa. Ronald Vilardo está de volta. E aí, Ronald? Olá, que tal? Olá. Muito bem. Vamos falar de Emília Pérez, filme dirigido pelo Jacques Audiard. Jacques. Estreou só... Audiard. Estreou só agora nos cinemas brasileiros, 6 de fevereiro de 2025. Isso. Lá nos Estados Unidos, rodando desde novembro, né? E é um filme da Netflix, né? É um filme da Netflix. Não tô dizendo que você deva fazer isso, mas quem usa aí VPN, essas coisas, se acessar Netflix, tá lá, né? Então, muito bem, fica por sua conta e risco aí, o Cinemático não indica. Isso. Não, inclusive, a primeira vez que eu ouvi falar dele foi no Instagram da Selena Gomez e eu achei que era uma série, não sabia que ia ser um filme. Olha aí. Se você viajar para os Estados Unidos essa noite, quiser assistir ao filme na Netflix, dá. Exato. Vai estar no avião, né? Isso. Exato. No avião, olha aí. É território neutro, né? Águas internacionais, vai. Isso. Muito bem. Mas antes... Siga @CinemáticoPod nas redes sociais, Instagram, TikTok, Blue Sky, para você não perder os nossos episódios, né? O aviso dos episódios. Se inscreve no nosso canal no YouTube, youtube.com/b9, deixa o joinha aí no vídeo. Aí você vai pensar assim, mas eu já fiz tudo isso, já dei like, sou inscrito no canal. Mas você ativou o sininho? Ativou as notificações? Você comentou? Comentou? Sempre tem como fazer mais. Você mandou pro seu amigo um episódio que você acha que é bacana? Mandou pra sua mãe algum episódio que... Mãe, aquele filme que a gente viu junto, olha aqui, ó. Escuta é. essa galera falando coisa. Exato. E como a gente tá no YouTube, você não tem que ensinar a sua mãe a mexer na plataforma se ela não sabe. Só o link. Só um link. A mãe, a tia, YouTube, enfim. Pessoas YouTube, confusas com a tem. tecnologia em geral. Tá aqui, tamo aqui. Muito bem. Então é isso. Vamos pra pauta? Isso. Vamos que hoje é cumprida a história. Promete. Vamos isso. lá. Pauta! Señora. Sí. ¿Sabe usted quién soy, licenciada? Manitas del Monte, tenemos un cártel en el mercado de las nuevas drogas. ¿Y quién le puede ayudar, señor del Monte? Quiero ser una mujer. Sé que tengo que dejar muchas cosas atrás. This is my only hope to live my own life. Bia Fiorotto, nem sei por onde você vai começar. Eu você que passou aí. Você sabe? Que bom. Que essa ótimo, foi a pauta mais demorada que eu já fiz. Que temos Olha, eu uma acho que o adulta ouvinte, responsável. o ouvinte do Cinemático não faz ideia de quantas vezes a gente fez esse respiro, né? Preparando esse assunto. Olha. Lá vamos nós. Então, vamos. Olha, lá. eu já começo avisando que o Cinemático vai ter um recorte de dar um contexto pra vocês. A gente não tem como falar sobre tudo o que aconteceu desse filme, porque é muita coisa. Já tem bastante coisa pra gente falar. E se fosse falar de tudo, aí era um documentário. E então, foge a nossa alçada, tá? Mas lembrando que você pode sempre complementar a gente nos comentários e atualizando, né? Você que tá ouvindo esse episódio no futuro
E aí pode ter acontecido uma outra coisa, vocês vão atualizando e tal. Você que tá ouvindo no futuro, depois do Oscar, o que aconteceu? Deixa aqui embaixo, porque a gente ainda não sabe. Então, vamos juntos, devagar, uma coisa por vez. Começando por Jaque odiar. Ninguém solta a mão de ninguém, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Bastante. Quer dizer, menos o Jaque e a Carla aí, já soltaram a mão do algumas outro, mãos serão soltas, mas as nossas a gente tá aqui, mãozinha a dar. Jaque odiar. Diretor e co-roteirista do Emília Pérez, porque ele teve assistência de texto, né, de outras pessoas. Cineasta francês de 72 anos de idade. Fazia tempo que a gente não falava de um cineasta mais velho. A gente andou pelos 40, pelos 50 bastante aí. É verdade. Voltamos. Esse é um setentão. Jacques, ele é interessado por cinema, se interessou por cinema porque o seu pai é o Michel Audiard, que é um roteirista e diretor de cinema francês. Faleceu em 85. Já que é Nepo Baby, então. Nepo Baby do cinema, exatamente. Tá bom. Pronto, mais um. Sempre eles, né? Nunca um Nepo Baby, mas sempre um Nepo Baby. Então ele escreveu para mais de 100 títulos durante toda a carreira dele. Ele é um grande roteirista no sentido de volume também, sabe? Tipo, escreveu muito. Dirigiu alguns filmes também. Então, o Jacques seguiu os passos do pai dele. E o primeiro roteiro dele é dos anos 70. Mas o primeiro filme do Jacques é de 1994. Que foi escrito e dirigido por ele. E chama-se O Declínio dos Homens, em português. Desde a estreia, o Jacques é um cineasta premiado. Então, O Declínio dos Homens já chegou ganhando prêmio. Ele tem BAFTA, ele tem Globos de Ouro. Aliás, BAFTAs. Globos de Ouro, Grand Prix em Cannes. Tem que ser falar que ele tem bafo. Não. Aqui não é a planilha dos influenciadores. Eu não vou comentar sobre o hálito das pessoas. Ele tem o Grand Prix de Cannes e ele tem também Palma de Ouro em Cannes. Então ele é uma pessoa conhecida pelo mundinho cinema mundial. Ele é um homem que trabalhou bastante, já tem vários filmes. Então essa não é a primeira vez que ele pratica, né, o cinema. Então algumas coisas antes da gente começar a falar do contexto de como essa obra foi criada e da repercussão. Pra quem não sabe, pra quem não tem contato, pra quem não entendeu direito, uma pessoa trans é uma pessoa que não se identifica com o gênero que foi atribuído a ela no seu nascimento. Então, você nasceu ali bebê, olharam pro seu corpo e falaram, é menino, é menino. Então, você não se reconhece nessa identidade. Uma pessoa que se reconhece nessa identidade chama-se pessoa cisgênero. A gente vai falar um pouquinho desses termos, então esse é um glossário para você entender o que eu tô falando. Lembrando que uma pessoa trans não transiciona de gênero por uma escolha, né? Ela não faz isso porque ela acha engraçado. As pessoas nascem dessa maneira e não é o resultado de um trauma ou uma doença psiquiátrica, é algo perfeitamente normal. A maneira correta de se referir a uma pessoa trans, além do nome dela, né, é pelos pronomes que ela prefere. Ainda que você esteja falando de um período pré-transição. Então a Carla Sofia, você vai falar da infância dela, fala, quando a Carla era pequena, tá? O nome antigo da pessoa também não deve ser citado, a não ser que ela tenha mantido esse nome, como é o caso da Laerte Coutinho, que manteve o nome que ela tinha pré-transição. Aí você vai falar, mas Bia, eu tenho um amigo que é trans e ele me deixa falar o nome antigo dele. Ótimo. Esse é um acordo pessoal. Aí cada um. Popular, cada um. Exato. É um acordo pessoal que pressupõe intimidade. É uma conversa que você vai ter cada um. Pra respeitar todo mundo, o nome antigo é um nome morto. Aí, depois, você se relacionar com uma pessoa e ela tiver as próprias condições, perfeito. Mas pra gente manter respeito com todo mundo, essas são as... Eu não quero chamar de regra, porque na verdade parece um livro de regras. É o básico pra você tratar uma pessoa bem, né? Você não vai chamar uma pessoa cis por um nome errado. Isso. Você não vai ficar trocando o pronome dela de propósito pra puni-la ou alguma maneira. Então, por que fazer isso com uma pessoa trans? Errar o pronome propositalmente pra punir, ofender ou desprezar. Negar às pessoas trans acesso a espaços públicos, discriminar e praticar quaisquer atos de ódio contra essas pessoas chama-se transfobia. E desde 2023, além de tudo, transfobia é crime no Brasil, equiparado à lei de racismo, assim como homofobia também. Então,
além de você ser um grande babaca, se você é transfóbico, você está cometendo um crime. E eu espero que denunciem você para que você possa pagar pelos crimes que você cometeu. Ao contrário dos Estados Unidos, aqui não é bagunça. Pelo amor de Deus, né? E só mais uma coisa que eu queria deixar claro aqui: nenhum de nós quatro somos pessoas trans. Isso. Então, não temos lugar de fala nesse lugar e nenhum de nós quatro são mexicanos também. Então, a gente tá aqui também trazendo opiniões de 4 pessoas cis brasileiras. Isso. Ok? Exato. Falaremos dessa outra repercussão, né? Vem aí, cobriremos. Agora, vamos para o passado. Gabu, trilha de passado. O ano é 2020. Tudo começou na pandemia, quando o Jacques leu um livro chamado Écoute, que se traduz para algo como ouça, escute, né? Esse livro não tem no Brasil, mas ainda não vem traduzido. Mas esse livro é de um autor francês chamado Boris Rasson. E pro Screen Daily, o Jacques contou que nesse livro tem uma personagem que é envolvida com o narcotráfico e que deseja fazer essa transição de gênero. Mas assim, pra combinar, é en passant. Não eles não se aprofundam nessa personagem, mas ele achou interessante essa história, né? Então ele se interessou e resolveu trabalhar num texto para ampliar quem seria essa pessoa e criar uma história sobre ela. Então ele contou nessa entrevista que ele escreveu 30 páginas, bem rapidamente, uma coisa assim, meio fluxo de criatividade. E aí ele escreveu para ser uma ópera no teatro, para ser apresentado num palco, um musical no Teatro Renault, né? E aí, ele precisava de alguém que ajudasse ele a musicar Você gostou do Teatro Renault? Eu gostei muito, Gostei. né? O que aconteceu? Achei ótimo. Teatro Renault, Citroën, quais mais? Carrefour, poderia ser um desses. Pois é que agora são todos de marca, né? A estação Ultrafarma, Primeira de enfim. Mangueira. Bom, Estação Ultrafarma. depois de tentar com o Tom Waits, que é uma lenda da música do rock, compositor e ator, ele também tentou com o Damon Albarn, que você conhece. Você acha que você não conhece? Damon Albarn é o vocalista do Blur e também do Gorillaz. Que aí também, se você não sabia que o Blur é o Gorillaz e Gorillaz é o Blur, agora você tá sabendo. Se você não sabia, você é muito jovem. Não, mas tipo, eu descobri Você é não muito faz jovem. muito tempo, tá? Eu nunca tinha me ligado que era a mesma voz. Nunca tinha me ligado. Eu descobri numa conversa que alguém falou: porque o cara do Blur é do Gorillaz, não sei o que. Aí eu, quê? Então, fica aí o chá revelação pra você do Damon Albarn. Enfim, ninguém quis fazer, ele fechou com um músico chamado Clément Ducot pra fazer as músicas de Emília Pérez. E no caminho de fazer esses arranjos, eles perceberam que queriam fazer um filme e não uma peça. É muito comum que no processo criativo você vá mudando, né? E aí, no caso, eles falaram, é absolute cinema isso aqui, pessoal. Vamos fazer. As letras das músicas foram escritas por uma cantora francesa chamada Camille Domé. E ela é parceira do Clément de muitos anos. E o Jacques contou nessa entrevista uma das primeiras coisas que causa controvérsias aí, que a Camille não sabia falar espanhol, nada. Compôs as músicas em francês e foi trabalhando com o tradutor de francês para espanhol. Mas o Jacques conta que no final desse processo a Camille já estava fluente em espanhol. Afirmações Então tá, foram né? feitas. Palavras foram ditas. Palavras foram ditas várias vezes por Jacques. Carla Sofia Gascon, dando um contexto, ela é uma atriz espanhola que tem uma carreira estabelecida no México há muitos e muitos anos. Ela trabalhou em um monte de novela mexicana, também conhecida como telenovela, né? Inclusive para Televisa, que é tão conhecida da gente aqui no Brasil, porque é da onde saem as novelas que passam no SBT, né? Então, Isso que eu ia falar. Esmeralda, Rubi, todas as pedras preciosas, né? A Usurpadora, esses grandes clássicos de novela mexicana. Maria do Bairro, Marimar, Maria Mercedes, Thalia, né? Thalia e Televisa, Nossa. tudo a ver. Então,
A Carla já era conhecida dessas pessoas porque, apesar de ser da Espanha, ela trabalhou no México por esse tanto tempo, por todo esse tempo. E a Carla transicionou de gênero já depois de famosa, depois dos 40. Na frente do público, sofrendo toda a transfobia e toda a violência que sofre quem é uma pessoa famosa e faz isso, né? Assim, sempre se sofre esse tipo de coisa. Mas o famoso ganha essa camada de exposição, né? Então, o nome não é mais o mesmo, a aparência não é mais a mesma, e isso gera todo tipo de reação negativa, especialmente online. Ela continuou trabalhando e, vendo o IMDb dela, ela teve um papel no novo Rebelde, que teve em 2022. Ela era a Lourdes. Você aí que viu o RBD 2022, diga aí se foi bacana ou se não foi. A Carla foi convidada pelo diretor para o papel e ela contou para o Deadline que o diretor chegou a oferecer que um ator homem cisgênero fizesse o papel pré-transição, né? Então, no filme a gente acompanha um homem que transiciona, então quando tem o visual, né, enquanto ainda se apresenta como um homem, ele falou, poxa, a gente pode colocar um homem cisgênero, e ela falou, não, eu quero fazer tudo. Então, foi lá e fez. Ainda pro Screen Daily, o Jacques disse que a Carla foi a consultora dele para assuntos que tinham a ver com a identidade trans. Ela que disse o que podia ou não podia, como fazer uma cena ou se não vai fazer a cena. E o Jacques disse em várias entrevistas que ele se apaixonou pelo México há muitos anos, pelas cidades vibrantes, pelas pessoas, pela cultura, e que ele sabia que um dia faria algo com essas sensações. Voltando um pouco, então a Carla, pelo que ele conta, é a única pessoa trans que prestou também essa coisa da consultoria pro roteiro. Então ela que mandou o que pode, o que não pode, o que vai, o que não vai. Muito bem. Sinopse? Vamos! Sinopse! Verigo! Não, Bia. Não pode ser. Eu já li aqui, tô... Eu tô em choque. Essa sinopse é adaptada da sinopse do perfil do Instagram Selena Gomes BR 2.0. Sensacional. Não, agora você superou. Eu achei que você não podia ir além do Cine System. Você conseguiu. Amiga, como Selenator, eu acho que assim, eu tô orgulhosíssima. Não, e assim, Selena eu fui Gomes olhar, BR. eu vi, eu acho que, eu não sei, enfim, eu procurei o texto em outros lugares, é autoral, tá? É autoral. Seja lá tá quem bom. for que faz o Selena Gomes BR 2.0, foi lá Parabéns. e mandou ver nessa sinopse que está aqui adaptada. Muito bem. Super qualificada e super explorada, a advogada Rita usa seu talento a serviço de uma grande firma com interesses escusos. Mas uma porta de saída inesperada se abre. Ajudar o líder do cartel Manitas a sair do mercado e executar o plano que vem refinando secretamente há anos. Finalmente poder ser a mulher que sempre foi. Selena Gomes BR 2.0. Parabéns. Muito boa a sinopse. Provavelmente melhor do que a oficial. Repercussão. Olha só, gente. A repercussão... Eu não vi repercussão maior para um filme há muito tempo. Nem os grandes blockbusters, eu acho que passam tanto tempo sendo discutidos, né? No Rotten Tomatoes, a gente tem 72% de aprovação da crítica e do público 17%, né? Então, vem caindo. Eu lembro que eu vi uma vez que estava 28%, agora nesse momento 17%. No Letterboxd, a média 2.2 de 5 e no Metacritic 70 de 100. Então a gente tem aí um descompasso grande aí, né? Entre crítica e público. Bia, dinheirinhos aí. Dinheirinho primeiro. Esse foi um filme caro, tá? Custou entre 21 e 25 milhões de euros. Ó, euro, hein? Euro. Vale mais do que barras de ouro. A Sil, pra quem não tá só no áudio, a Sil deu uma regalada de olho aqui. Bastante coisa, né? Bastante. 21 e 25 milhões de euros, tá por aí. E até agora, arrecadou mais de 14 milhões e 365 mil dólares, né? Então, tanta falação, mas as pessoas não estão indo ao cinema. Não estão indo ao cinema por motivos a serem explicados agora. Porque o que começa? A repercussão do Emília Pérez, ela começa positiva. Virou a surpresa da temporada de premiação, começou a ganhar público. Porque o filme foi exibido em Cannes, né? Foi Cannes, as pessoas ficaram curiosas, né? Eita.
Mas, enquanto esse filme estava surfando essa onda, uma outra fatia do público e dos críticos já começaram desde cedo a manifestar muito descontentamento. E as duas maiores questões desse descontentamento são transfobia e xenofobia. O que a gente vai fazer agora é um resumo. O episódio já está grande. A gente vai contextualizar. Tá tudo aí. Tá tudo na internet. O que as pessoas estão dizendo, Isso, né? Então vamos lá. Em entrevista ao portal Paloma y Nacho, numa exibição de Emília Pérez, perguntaram pro Jacques o quanto que ele tinha estudado sobre o México, uma vez que ele é um diretor francês, né? Fazendo um filme... diz que gosta. E diz que ama muito o México e tal. O quanto que ele tinha estudado sobre o México para poder fazer esse filme. E ele, de maneira muito natural, disse que não precisou ficar pesquisando muito, porque o conhecimento prévio que ele tinha era o suficiente para o que ele queria fazer. Depois, pro canal do YouTube Combine, que apesar de tudo é um canal muito legal, que entrevista pessoas de cinema e tal. Eu já vi, é verdade. Ele falou na entrevista pro Combine: o espanhol é um idioma de países modestos, de países em desenvolvimento, de pobres e imigrantes. Perdão. E aí, pegou, lógico, tipo, você vai reduzir as pessoas a isso, os falantes de espanhol a isso? Você é doido, né? E doido sendo bem bacana, né? Porque, na verdade, ele sabe bem o que ele tá fazendo, né? Em resposta a essas afirmações, um levante liderado por mexicanos passou a criticar o Jacques, pedir boicote ao filme, o que explica um pouco essa bilheteria meio caída, apontar todos os detalhes estereotipados e problemáticos no filme, e teve até uma produção de uma sátira. É um filme chamado Johanne Sacre-Bleu, que foi criada e produzida por uma artista e atriz mexicana trans chamada Camila Aurora González. E tá no YouTube pra assistir, é bem curtinho e é engraçado porque é um monte de estereótipo da França. O nome, né, Johanne Sacre-Bleu, e aí bigodinho, e camisa listrada, e baguete, e tudo que você imagina, e Torre Eiffel pra tudo que é lado, é isso aí. Sobre a transfobia. O filme foi também duramente criticado por sua representação de uma pessoa trans e a jornada dela. Então a gente vai ler agora trechos da entrevista muito boa que o Caio Colletti conduziu. Caio Colletti, que é jornalista no Omelete. Ele conversou com os jornalistas Caê Vasconcelos e Carol Fitzpatrick, essas duas pessoas trans. Então, o que a Carol Fitzpatrick disse? De novo, são recortes, tá? Existem outras coisas, existem outros pontos sendo levantados por várias outras pessoas trans. Uma das coisas que a gente vai falar durante o episódio, mas já falo aqui, que é da mesma maneira que uma pessoa não pode... Então, uma mulher não pode decidir por todas as outras, e todos esses grupos minorizados, pessoas trans também têm opiniões diferentes. Essas são algumas delas. A Carol Fitzpatrick disse: particularmente, gosto muito de ver personagens trans com personalidades complexas, que não sejam resumidas apenas pela identidade de gênero. Não me incomodaria nem um pouco acompanhar a história de uma mulher trans que fosse líder de um cartel de drogas ou tivesse associação com qualquer outro tipo de crime, desde que a personagem em questão fosse bem escrita. É um estereótipo. A busca pelas cirurgias excessivas para ficar com a aparência mais, entre aspas, fiel ao gênero com o qual a pessoa trans se identifica. O filme, inclusive, chama o procedimento de cirurgia de mudança de sexo, que é um termo que caiu em desuso e reforça a ideia errônea do que a pessoa está passando naquele momento. Na realidade, muitas pessoas trans estão bem com seus próprios corpos e não pretendem fazer nenhum tipo de cirurgia. Mas isso não é o que as pessoas cisgênero esperam, já que gostam de definir como deve ser a aparência de um homem e de uma mulher. O Caê disse: uma transição de gênero nunca vai apagar nenhum passado. Se uma pessoa trans cometeu crimes antes da retificação de nome, das cirurgias, ela vai seguir pagando por isso depois. Pessoas trans cometem crimes? Sim, como qualquer outra pessoa. E tivemos um ótimo exemplo de como abordar isso em Orange is the New Black, com a gigantesca Laverne Cox.
Mas no mundo real, ninguém transiciona pra fugir da justiça. Fugir, entre aspas. No mundo real, não existe redenção para pessoas trans. Estamos vivendo um período de conservadorismo extremo. E em todos os cantos vemos a crescente da transfobia encabeçada por pessoas como J.K. Rowling. Pra quem não se lembra, J.K. Rowling é autora da saga Harry Potter. Esse tipo de produção só dá mais munição pro ódio. Tem tantas histórias reais que poderiam mostrar ao mundo como pessoas trans sempre foram potentes. A existência desse filme é um desrespeito com toda a população trans, principalmente latina. Como eu falei, essa matéria é excelente, a gente vai deixar o link na descrição para vocês lerem ela na íntegra. E, por fim, eu vou trazer uma visão da própria Camila Aurora, do Johann Sacrebleu, que eu vi no vídeo no TikTok dela. Vamos deixar também, é @Camileu, com 2 i's, assim, Camileu, mas tem o link aí depois pra vocês acessar também. Uma pessoa há 2 anos em transição hormonal não se parece como Manitas aparece no começo do filme. Esse cara usou a experiência trans de uma maneira tão banal, tão humilhante, tão mal intencionada, que não só não fez pesquisas sobre o México, mas ele tem certeza de que quando uma mulher trans toma hormônios, crescem apenas peitos. E quando ela sai de cirurgia, sai cheia de bandagens, como se tivessem mesmo tirado sua pele e substituído por outra cara, outra pele, outro cabelo. Em 2 anos de tratamento hormonal, você vê uma mudança na aparência, uma pele mais suave, o cabelo cresce mais sedoso, a distribuição de gordura no corpo muda. Essa pessoa não está em tratamento hormonal há 2 anos. Bom, como a gente sabe, qual que é a cereja no bolo dessa tempestade de merda? Tweet antigo. Eu juro por Deus. O próximo... A instituição tweet antigo. E nem é antigo, né? Que tem os tweets de 2023. O problema é que ele não é verdade. muito antigo. Esse é que é o Não é problema antigo. maior dessa conversa toda. Exato. Se Ela nem fosse pode 2008, falar, não, mas foi há 10 anos, né? Eu exato. era outra pessoa, tinha outra cabeça. Não, os tweets acabou de ser. antigos pero no mucho, de Carla Sofia Gascon. Ao contrário do que um monte de gente pensa e tá falando por aí, não foram brasileiros, né? Que descobriram essas publicações. Foi uma jornalista canadense chamada Sarah Hagi. E aí ela foi lá e falou, tem caroço nesse angu. E não é que tinha vários? Então, a Carla Sofia Gascon fez de tudo no Twitter dela. Foi racista, xenofóbica, atacou pessoas muçulmanas, falou mal das vacinas da Covid, falou mal das pessoas chinesas durante a época da Covid, meteu o pau no próprio Oscar por apresentar um pouquinho mais de diversidade, que a gente sabe que é tão pouquinho. E mesmo assim, ela ficou muito chateada, teve até menção a Hitler, enfim. A gente não vai ficar lendo tweet aqui, primeiro porque não precisa ficar reproduzindo um monte de discurso de ódio, né? Pelo amor de Deus. Também porque é bem fácil de encontrar, tem todas as matérias. O jornal que você quiser fez essa matéria, tá? Então, é só ir lá e ler. Depois de muito sambar pra se justificar, pedir desculpa, ninguém tirou o celular da mão dela, né? E ela ficou lá fazendo post atrás de post, se engambelando toda. A Carla Sofia foi retirada da turnê de promoção de Emília Pérez pela Netflix. E o Jaque largou a mão dela. Falando em segurar a mão, largar a mão, né? Ele largou a mão, disse que não queria mais falar com ela, falou, não falei com ela e nem quero. E falou que ela estava se fazendo de vítima. É isso, mais ou menos, o que vem acontecendo. E isso, assim, o que eu acho que rola, tanto no caso do diretor como dela, é que depois foram fazer entrevistas com eles, e aí, qual é que é? E eles continuam, né, assim, cala a boca, né? Por favor, fica quieto. Ou simplesmente fala, galera, errei, foi mal, e fica quieto, ou fica quieto. Ou não fala nada, não, eles continuam. Mas é que você faz isso, Merigo, quando você sabe que você errou. E eles não acham que eles erraram. E vão dobrando a aposta, né? E vão, enfim, vira aquela... Bom, vamos lá, mas vira vamos... essa lambança do cacete que tá aí, né?
Vamos tentar aqui nesse cinemático, obviamente respeitando tudo isso, levando em consideração, mas tentar falar também de cinema, né? Que outro dia eu vi um vídeo acho que no TikTok, no Instagram, sei lá, cara, a pessoa assim falando, lembra quando a gente assistia um filme sem saber nada, né? Sem ver, não sabe de quem é o ator, o que ele já fez, Não, você só senta e eu, né? Eu falo isso por mim, tenho essa mania de quando eu vou ver um filme, seja antes ou depois, vai lá no IMDb, ver o histórico que a pessoa já fez, né? E aí já fica analisando como que o filme, por que ele foi feito, por que ele foi vendido. E antes era assim, você ia lá no cinema, sentava, ou alugava fita na locadora, botava alugava o VHS, a fita pela capa, né? Enfim. Pela capa, devolvia e nunca mais. Você nunca mais sabia nada, você não pesquisava. Pois é, não, existem não ônus e bônus desse passado, né? Isso aí. Ônus Eu costumo fazer isso quando a gente vai gravar algum filme pro cinemático, assim, eu vou assistir sem ver nada. Mas Emília Pérez foi impossível. Jogaram coisas na minha cara. Inevitável, exato. Muito bem. Vamos começar então. Ronald, você como nosso especialista cultural aqui, com colunas internacionais, né? Quero que você conte pra gente o que você achou de Emília Pérez. Eu adorei o filme, eu achei o filme super legal, acho que tem uma barriguinha ali no meio que deu um pouquinho, uma vontade ali de... será que podia dar um fast forward? Eu fui até com uma amiga que durante essa barriguinha eu falei, poxa, eu podia agora adiantar, uma hora ali que já tava tudo bem. A gente vai falar melhor nos spoilers, né? Mas tem uma hora que fica tudo bem. E quando fica tudo bem por muito tempo, o filme fica chato, né? Porque a graça de qualquer filme é que não fique tudo bem por tanto tempo. Assim, tem que ter alguma coisa pra você resolver. E tem uma parte ali do meio do filme que fica muito bem por muito tempo. Pelo menos é assim que eu senti quando eu fui assistir ao filme. Eu tava numa sessão lotada, onde as pessoas riam das coisas certas, felizmente, porque agora tem esse problema também, né? Às vezes você vai no cinema, as pessoas rindo da coisa errada, e isso num filme como Emília Pérez pode acontecer em, né, 2 palitos acontece. Não aconteceu, felizmente, mas eu achei um filme que ficou bem claro pra mim qual era a proposta do diretor quando o filme começou, que não é retratar a realidade. Aquilo é um filme totalmente fantasioso, é uma ópera, né, que trabalha com as cores fortes de uma ópera, que trabalha com filmes... Eu pensei em A Pele que Eu Habito, que é um filme onde a pessoa muda completamente, ali tem uma transformação completamente daquele personagem. Eu achei do Almodóvar. Eu achei o trabalho da Carla Sofia Gascon sensacional, achei bem melodramático, mostra bem as raízes dela na novela mexicana, né? Como ela trabalha ali esse personagem, né, que fala espanhol, que se envolve emocionalmente com muita força ali dentro dos seus personagens. Achei corajoso da parte dela interpretar a personagem antes da transição. Eu não sabia que havia tido essa conversa e ela resolveu fazer a personagem antes da transição. Achei corajoso e achei também um dos pontos altos desse filme, ela ter cumprido ali a trajetória desse personagem. Acho a história fantástica, a história de um traficante, dono de uma máfia de tráfico, que é uma coisa brutal. Ser uma mulher trans, eu acho isso absolutamente fascinante. É uma história que eu jamais pensaria. Essa revista que passou na mão do nosso amigo Jaque, acho que foi uma sorte ali que ele teve de encontrar essa história, porque a história é muito boa e eu achei o filme realmente sensacional. Eu acho que a Zoe Saldanha, que faz a advogada que cuida da parte burocrática da transição, acho que ela carrega o filme nas costas ali em alguns momentos também, porque ela tem uma atuação brilhante. Acho a Selena Gomez pouco explorada. A gente entende muito bem quem é aquela personagem da Selena Gomez, porque assim, a gente não é mexicano, mas a gente é brasileiro, né? E eu sou carioca. Então, vocês lembram do Vale Escrito? Acontece aqui. São os meus vizinhos, academia, com aquilo tudo. Então, esse universo todo
desse submundo, aí é uma coisa muito próxima da gente no Brasil também. Então, quando a gente fala de um chefe do tráfico no Brasil, a gente sabe de quem a gente está falando, né? Então, a gente consegue entender muito bem o que está acontecendo ali. E como eu consegui entender muito bem o que está acontecendo ali, sendo um brasileiro, onde existem também essas máfias, eu não vejo um problema maior nessa história do Jacques ter feito uma coisa mexicana. Eu acho que eu fui ver um filme e eu me amarrei no filme, achei o trabalho das atrizes incrível, achei a direção inteligente, porque ele fechou os espaços para justamente que você não quisesse achar que aquilo é realidade. Por isso o filme foi filmado, ele falou isso em algumas entrevistas, na maior parte do tempo em estúdio, para você não ter uma imagem, tem poucas externas, né? Para você ter uma ideia de que aquilo tudo é realmente uma fábula sendo contada. E eu acho que quem entra no filme, vê a primeira cena do filme e a segunda cena do filme e continua achando que vai encontrar um filme que retrata a realidade ali, entrou no filme errado. Porque ele não é, em momento algum, a proposta daquele filme. Ele é um filme que é uma grande fantasia, que lida com assuntos que são contemporâneos. Mas ele é uma grande fantasia. Então, nessa chave de um filme que é uma grande fantasia, onde atores atuam, porque o trabalho do ator é se tornar quem ele não é, e por isso a Carla Sofia quis fazer o personagem antes da transição, porque ela não é um homem, ela é uma atriz. E ela foi interpretar um homem, porque, afinal de contas, ela é uma atriz. Ela interpreta, ela se transforma em quem ela não é. Esse é o trabalho e o desafio do trabalho do ator, em primeiro lugar. A natureza do trabalho do ator é esse, né? Então, eu acho que ela cumpriu muito bem esse papel. Isso é a obra que eu vi e eu fiquei muito feliz. E eu não sei se eu devo falar do que eu achei da Emília depois, porque aí a gente... Como você falou, Bia e Merigo, a gente via filmes antigamente e não sabia o que acontecia, quem eram aquelas pessoas, né? E a gente era feliz na ignorância. Essa ignorância acabou. E como é que a gente lida com isso? Né? Então a questão é assim, tem um artista que você gosta muito e você descobre que o cara é nazista. E aí? Como é que você fica com essa história? Né, você vai relativizar, vai ser o sommelier do nazismo. Não, ele é pouco nazista, ele é muito nazista. Ele é Acho pouco, que não, né? Muito. Assim, você tem que é uma decisão que você tem que tomar, né? O que você vai fazer com essa informação, né? Agora, eu acho também que a gente não pode separar, não tem como separar, né, a obra do artista, não existe mais isso. Mas eu acho que o que existe, e talvez a gente tenha que aprender a lidar com isso, é como lidar com isso. E até onde a gente vai. Eu acho que existem limites também pessoais. Também que a gente pode impor. Eu posso ir até um certo ponto com artistas X e você não. Mas eu acho que isso é também uma escolha pessoal. A gente falou aí, antes da gente começar a gravar, né, a gente falou do Neil Gaiman, né? E tem uma grande história aí, e tem uma crise no mundo nerd. Agora, o que eu vou fazer com o Neil Gaiman agora? Né? Tem uma grande crise e pessoas já tomando suas decisões aí. O que elas vão fazer? As decisões todas devem ser respeitadas. Então, assim, a gente não pode julgar as pessoas pelo que elas vão fazer com os livros que ela tem do Neil Gaiman, mas sim como elas lidam com isso no dia a dia e como elas vão se referir a essa pessoa daqui por diante. Aí sim, eu acho que a gente tem que ficar atento. Mas o filme Emília Pérez, pra mim, é um filme excelente, é um filme que merece todas as 13 indicações ao Oscar. Eu acho que o trabalho da Carla merece uma indicação ao Oscar, não acho que ela deve levar, mas eu acho que ela... Até porque, pô, Fernandinha... Exatamente, mas assim, eu entendo todas as indicações, ela ganhou o Goya, eles ganharam o Goya ontem, melhor filme europeu, né? Eles continuam ganhando prêmios, porque o filme é bom. Eu acho que isso é uma coisa que não dá pra não dizer, dentro da proposta que o filme tem, evidentemente. Muito bem. Silvia, e você? Vamos lá. Eu acho que eu vou dar os meus 25% de contribuição teatro musical. Já que, sim. Né? Então, tem uma coisa que até a Bia falou em algum episódio, que não foi o Wicked, foi algum outro episódio, que é o porquê, quando as pessoas perguntam, mas por que canta, né? Mas por que tem música em musical, né? E aí a justificativa que a gente que estuda musical dá tem um certo momento onde a fala já não dá mais conta e aí vira melodia e aí vira música. Porém, eu não vi
em 90% das músicas de Emília Pérez, a melodia fazendo um sentido com o que estava sendo dito nas letras, assim. A segunda música ali que a Zoe canta, por exemplo, poderia ser um clipe da Rosalía, e ela tá falando umas coisas que, sabe, tipo... Por que eu tô num clipe pop? Não sei se cabe num clipe pop o que ela tá falando aqui, sabe? A Zoe realmente carrega nas costas o filme. Pra mim, inclusive, ela é mais protagonista do que a Carla, porque sem ela, não acho que... Enfim, que eu teria gostado do filme no geral, na verdade. Eu acho que muito de eu gostar tem a ver com a Zoe e o que ela faz. Eu não gosto da linguagem de novela mexicana, então a atuação da Carla não me pega. Eu só achei ela muito canastrona e eu ficava meio... me arrastando pelas cenas. Fala, filha, tá, que mais? vai lá, E sou obcecada por Selena Gomez, mas a bichinha tá muito ruim. Tá muito ruim, amor. É isso. E não é nem culpa dela, sabe? Eu acho. A galera reclamou do espanhol dela, né? É porque ela não fala fala mal. espanhol. Porque tá né? ruim, mano. Tá ruim. Tudo bem, Tá mas ruim. sabe- Ela fala com sotaque americano. E Eu ainda entendo, é verdade, mas você pensa assim, ô Selena, você topa participar do filme? Eu não falo muito bem espanhol. Tudo bem, mas você é a Selena A Gomes. gente resolve. Exatamente. Bora! Foi isso que, por isso que eu acho que não é Baixo muito do culpa dela. olhinho. Deixa eu ver. Isso, Exatamente. Você e aí é Selena pegaram as Gomez. A falas em Camille francês. aprendeu aqui, a Camille ficou fluente. Conversa com a Camille. Ela não tá fluente? Conversa com ela. Não é melhor a Selena falando mal espanhol do que a Camille falando perfeitamente. De fato. Deram um Google Tradutor pra ela. A orelha deram da as falas em Camille francês. caindo. Deram as falas em francês pra Selena. Isso. Selena traduziu ali pro espanhol. Foi assim que Foi ela isso, fez, né? Aconteceu. Foi assim que ela fez. Então, cara, tem uma cena... Agora um recorte muito específico. Quem acompanhou Selena Gomez no período rixa com a Miley Cyrus no Disney Channel... tem Amiga, você foi num demográfico super específico. Eu tô tão Nossa, orgulhosa. Tem um vídeo que é a Miley com uma amiga filmando elas duas assim. E aí, a Selena Gomez e a Demi Lovato foram zoar e filmaram imitando esse vídeo. Era isso. Numa cybershot, Era assim. a Mandy, a amiga da Miley era a Mandy. É a Mandy, exatamente. Então, pra mim, o solo da Selena Gomez está vendendo aquela qualidade ali. O problema é que é um diretor francês. Entendeu? Sim. Renomado, já fez várias coisas, entendeu? No sentido de que uma pessoa com experiência fazendo aquilo era a Selena Gomez aos 13 anos filmando isso, uma cybershot. As coreografias... Que desespero. Pesado. Que desespero, que tristeza. Eu sinto muito, Zoe. Eu espero que você tenha recebido muito bem pra fazer tudo que você fez. Porque, assim, especificamente uma coreografia que ela faz enquanto a Carla faz um discurso. Ela tá na frente dando... Meu Deus do céu. Que é a música do jantar lá, né? É isso. Eu acho que o que mais me pega aqui, vou justificar então só os meus problemas como estudante de teatro musical. O Ronald falou sobre ser uma coisa onírica, né? Uma coisa... Uma fábula. Uma fábula, Uma ópera. Isso justifica o fato de a Suíça ser um subsolo de uma boate gay, né? Que é só fumaça. Não tem Suíça. Os filhos em Suíça! Fumaça. Subsolo de uma boate gay. Sério. Ok, dessa forma fica justificável, ok. É uma Muito peça bem. do Gerald Thomas, né? Só tem fumaça. É isso. Diga aí você, Bia. Bom, meus amigos, é com pesar que eu discordo do meu feliz amigo Ronald. É um filme ruim, cara. Pra mim é um filme ruim. Eu não acho que ele tem um valor de produção muito baixo. Eu começo... Olha, eu vou começar falando de uma das coisas que eu fiquei incomodada o filme inteiro, que é a montagem do filme. Eu achei o filme mal montado. Eu não gostei. Tem uns fades, né? Umas transições pra uma tela preta e depois volta, que me deixou numa coisa meio, parece break comercial, quando você vê uma série fora Sei, da TV, mas tem Que sem comercial, o corte se você do sabe break, onde foi. Uhum. Você fica, puta, tá bom. Eu achei ele corrido. E assim, eu não acho... A gente já falou 300 mil vezes aqui. Um filme não tem que ficar se explicando o tempo inteiro. Algumas coisas você precisa deixar pra gente completar na nossa cabeça, senão vira uma cartilha caminho suave lá. Mas tem umas coisas que eu preciso inventar muito na minha cabeça. Existem dinâmicas de relacionamento entre os personagens
que eu preciso, assim, ter um conhecimento prévio e pensar e imaginar o que pode ser que tenha acontecido, mas também a gente não tem certeza. Brigas acontecem e você fica meio... tá bom, brigou. Tá, entendi, brigou. Sem maior aprofundamento e tal. Eu entendo o que o Ronald quer dizer com não é na realidade, mas eu acho que mesmo uma coisa que não é na realidade, existe um contexto, né? Quando você quer contar a história de uma pessoa trans e falar sobre a identidade dessa pessoa, não dá pra uma pessoa só ser a sua consultora, né? E pelo que a gente entendeu até agora, a não ser que o Jacques esteja propositalmente inventando, né? A gente nunca sabe. A Carla foi a única pessoa que foi ali conversando com ele, o que podia, o que não podia, o que era bom, o que não era bom. E, como falamos mais cedo, uma pessoa só não pode falar por um grupo minorizado inteiro, né? Então, sendo a Carla essa pessoa que a gente descobriu, querendo ou não querendo descobrir, a gente descobriu que ela tem várias questões aí a ser, ela precisa se educar bastante, né? Isso explica, eu acho, que algumas das decisões, inclusive um pouco retrógradas, termos que são usados, a maneira que você coloca, né, uma pessoa trans transicionar de gênero, como disse a Carol, né, que a gente falou da matéria do Omelete. Essa ideia de que é só cirurgia, né? A cirurgia vai te transformar. É uma ideia antiga, né? Essa coisa da transformação da novela mexicana me lembrou até... Vocês desculpem que o Friends envelheceu muito mal, mas eu vou ter que citar aqui rapidinho, tá? No Friends tem uma coisa de que um dos personagens está trabalhando numa novela de televisão chamada Days of Our Lives, que é uma novela que existe mesmo. E em um certo momento, o personagem dele ganha uma cirurgia de novo rosto. E aí, mas não transicionando de gênero, né? É como se ele tivesse sofrido um grande acidente e vai trocar de fisionomia. E aí tem o momento do desfazer a bandagem pra ver o que foi que aconteceu. Pega o espelhinho pequeno assim, né? Isso, Que só tem esse espelho. Aí você não vê, você só vê a reação das pessoas e tal. Existe um contexto pra você fazer isso. Ainda que dentro da linguagem da novela mexicana, Laerte eu entendi, como a gente fala aqui. Mas, de novo, não dá pra você tratar tudo da mesma maneira. Uma obra de cinema, de arte, pintura, teatro, apresentação na Praça Roosevelt com todo mundo pelado, seja o que for que você for fazer de arte, não se faz no vácuo. Não existe um vácuo, existe um contexto histórico, social, em que essa obra existe. Emília Pérez me parece um filme que seria de 2006, assim, pelo jeito que se trata. Nossa, em 2006 ia ser bicho. E aí a gente ia passar o tempo, ia repensar no texto e falar, puxa, close errado, né? Pra ser assim, bem leve, né? Mas, puxa só e tal. Um filme desse sair agora, eu acho inexplicável. Voltando às outras coisas, às outras questões do filme. Eu acho Amiga, posso só fazer um adendo ao que você falou em relação à falta de consultoria? Pode, lógico. Como é que tem uma cena onde Como é que? É só isso, né? Como? Como é que? Ele fala que começou a transição, né? O Manitas fala que começou a transição e abre a camiseta, blusa, né? A mulher dele não viu? Pois é, e além disso, o que a gente falou, né? Que é uma pessoa que está há 2 anos em transição hormonal não tem aquela fisionomia. Bia, não é pra ser do mundo real. Será que você não consegue entender? Eu entendo. Mas, de novo, contexto. Você não tá apresentando isso pra uma plateia de pessoas. O mundo não aceita pessoas trans assim, com essa alegria, né? Não é, a gente não propor um mundo em que isso acontece de maneira diferente, dentro do contexto que a gente tem hoje, no lugar de... é uma proposta de uma história diferente que vai brincar com o que pode acontecer ou não. Ela cria um imaginário ainda na cabeça das pessoas. Então dá pra você fazer uma coisa que não tem a ver com a realidade, mas que ainda assim respeite a identidade das pessoas, cara. Porque aí, daqui a pouco, se uma pessoa vai e conta pra família que é uma pessoa trans e que vai passar a transicionar, a pessoa vai imaginar
a ela ali toda enfaixada. Isso cria um imaginário. Então eu acho ruim e danoso. Voltando ao filme por si, então eu acho eu tenho esse problema com a montagem dele, eu achei ruim. A Selena Gomez, eu achei engraçado ela falar daquele jeito. Ela era uma atriz do Disney Channel, né? Pra quem não conhecia, ela fazia Feiticeiros de Waverly Place. E tem um episódio, se eu não me engano, tem um episódio em que a família dela, que é uma família latina, fica preocupada porque os filhos não estão aprendendo espanhol. E aí eles estão tipo, poxa, mas essa é a sua herança, né? É a sua origem, faz parte de quem você é importante que você aprenda. Eu fiquei, porra, mano, mas até hoje não aprendeu, cacete. Então, tem vários momentos de um sotaque estadunidense. Vamos gravar de novo? Essa é a melhor tomada, será? Vamos de novo, pessoal? Mais uma. Rodando. Não tem. Eu achei que ela tá como vocês falaram, né? Subaproveitada. E ela tem ela deu uma entrevista, agorinha ainda, falando que ela fica feliz que ela foi... Viram ela de outra maneira nesse filme, né? Colocada como uma mãe, que não costuma ser um papel, porque ela tem uma cara de muito novinha mesmo e tal. Não veio aí, infelizmente. Pra finalizar, a única parte que eu achei interessante é a música que você não gostou da coreografia Seal, que é essa do discurso. Só falar assim, não vai dar spoiler. Porque eu achei interessante... Porque é um escárnio, entendeu? Tem uma coisa desse filme que quando eu comecei a assistir, eu falei, tá, é um musical de pessoas que cantam normal. Não é um musical de técnica vocal, né? Não é um Noviça Rebelde, Wicked, todos esses Inclusive que tem falhas, né? Tem umas horas que estão cantando, dá uma desafinada. Mas aí, Carlos Merigo, se fosse pra gente poder usar a falha, imagina a falha como metáfora, né? As pessoas são o que elas são, com seus erros e seus acertos. Então, por que usar a inteligência artificial pra corrigir o tom de atrizes ali? Teve isso, Tosco. Isso, é uma das brigas nesse Teve na momento. Carmen, É uma das grandes brigas. Então, assim, parece que vai, mas não vai. Vai, mas não vai. Então tem momentos que existem uns melismas muito loucos, né? Uns mas também ficam fora de Quem lugar. vai abrir o box explicativo que é o melisma? Melisma. No Oscar de Wicked, né, irmão? Poxa. Pois mas o Wicked, Na amiga, vez de Wicked. você já sabe que vai ser o esnobado da temporada, né? Você já, tô ligada, você já só abraçou, assim. né? Ninguém tá nem aí. Não, já a gente aceitei. viu e a Fernanda Torres viu que ela Não, mas o Wicked foi cumprimentou feito lá. pra gente, não foi feito pro Oscar. Eu também acho. Então, o melisma é essa técnica vocal, né? Que você vai pra cima, vai pra baixo com a sua voz. Enfim, fica desconexo. A música da coisa da cirurgia, cara, eu não sei. Aquilo foi feito de uma maneira que eu não sei se era pra ser engraçado, não tem graça. Trata de uma maneira... É esquisito, eu fiquei meio desconfortável. Mas aí, voltando. O que eu achei interessante foi, nessa cena que a Sil falou que ela não gostou, eu acho que a Zoe Saldanha, quando ela tá ali falando, né? Enfim, eu não vou dar esse spoiler, mas ela tá cobrando pessoas e meio que, entre aspas, se vingando. Existe um escárnio que eu acho legal, que ele é uma coisa meio... Olha aqui o que eu acho de você... É quase, entre aspas, infantil, mas com um propósito. De resto, foi uma experiência que eu não consegui aproveitar. Eu achei que o filme... eu entendo pessoas... De novo, o Ronald veio aqui, inclusive, porque ele é uma pessoa que gostou do filme, pra gente ter essa diversidade de opinião. Mas eu não consigo entender 3 indicações. Eu não sei... o que a gente sabe da academia do Oscar a gente entende que talvez eles tenham achado que pudesse ser valoroso colocar uma história de uma pessoa trans, mas isso só mostra como é esse monte de velho branco careca. Mas não é só o Oscar. É verdade, você tem razão. Mas fazendo esse recorte, né, essas pessoas falando, isso aí é bom, que é a coisa do trans, né, esse pessoal gosta, bota aí. Sabe? Então, é isso. É um filme desconectado da realidade. Não de uma maneira, pra mim, poética, mas de uma maneira ofensiva. É ruim, gente. O negócio foi pro vinagre. Carlos Merigo. Olha, eu
quero tirar logo isso do meu sistema Nem lá, interno. nem cá. Não, eu gostei do filme. Assim, eu assisti 2 vezes. A primeira eu assisti lá em dezembro. Nossa, antes de você é o estourar... anti-boicote, Não, né? não precisa tanto também. Não mas- precisa ver 2 vezes, não. Eu assisti 2 vezes, porque eu James queria... Cameron, não precisa ficar vendo James Cameron. Eu vi antes de saber, como eu falei, eu vi sem saber nada. Eu não Isso. sabia quem era o diretor, quem que era a atriz. Não sabia que era a mesma pessoa fazendo personagem antes e pós-transição. Depois que eu fui ver no IMDb, eu falei, olha, é a mesma pessoa. E então, eu assisti antes de saber, terminou o filme e falei, pô, legal, gostei. E ao mesmo tempo, eu também não entendo, assim como a Bia falou, esse... Furor. 13 indicações, meu Deus, Esse o que quê, obra de Carlos arte. Merigo? Esse Burburinho. Carlos Merigo. Não entendi o burburinho em torno do filme. E aí, depois, com tudo isso rolando, antes da gente gravar hoje, eu quis rever, eu vi ontem, pra poder falar, putz, será que eu perdi alguma coisa? Será que o filme é tão horroroso? Será que ele é tão ofensivo? Será que ele é um lixo completo? E eu vi e falei, putz, não é, continuei tendo a mesma percepção, assim. Então, eu gostaria de emitir a minha opinião em cima disso, né? Obviamente respeitando todas as críticas, todas as vivências que não são as minhas, mas de falar de pontos que eu sou capaz de avaliar. Eu entendo que falta ao filme sensibilidade cultural, né? A Bia falou dessa questão dele parecer meio anacrônico, né? Lá em 2006 ele ia ser super, né? Pra frentex, como, né? Entendo que tem algumas coisas que poderiam ser evitadas com simplesmente uma conversa, uma pesquisa, né? E o filme continuaria funcionando. Ter pessoas trans na produção poderia ser interessante exatamente, também. continuaria funcionando. Acho que essa questão do México, entendo que eles estejam putos com isso, porque realmente é um filme com clichês, né, com visões estereotipadas, ignora nuances, né, do Isso. país, mas assim... Ignora o sotaque, ignora também a origem. Vamos mas, ignorando coisas, eu, assim, em geral. sem querer, amigos mexicanos que possam estar ouvindo a gente em português, cara, essa representação do narcotráfico e da violência mexicana, que é artificial, que é sensacionalista, é uma coisa que a gente vê sendo feita também do Brasil, e às vezes pelo próprio Brasil, né? O Ronald muito bem falou de questões do Rio de Janeiro, né? Do tráfico no Rio de Janeiro. E a gente vê esses recortes que ignoram, né, as nuances do país como um todo. Acho que isso realmente falta, mas não é o primeiro, nem vai ser o último filme, nem é o pior e nem o melhor a fazer isso, assim, né? Acho que é legal que a gente possa... eu já acho um avanço, a gente tá vendo filmes filmados, né? Mas que se passam no México sem ser completamente amarelos, né? Acho que a gente tá aos pouquinhos... O filtro México, né? O filtro América Latina, em geral. Isso, filtro México. Aquela Você coisa é um meio deserto, né? sépia. Estamos avançando um pouquinho. Mas assim, eu fui completamente capturado pela proposta do filme, pela narrativa do filme de partida. Eu tenho um pequeno... Quando a Zoe Saldana, a primeira música que ela tá andando na rua e começa a cantar, eu falo... Ixi, meu Deus, o que é isso, né? Mas depois eu vou embarcando nisso e eu gosto muito dessa proposta dela ser essa pessoa que tá ali defendendo os maiores escrotos e ela pega essa chance, né, de uma coisa completamente inusitada e ela vai atrás disso para tentar mudar de vida. E a questão da transição de gênero, o que eu posso falar é que eu fiquei feliz de ver o filme tratar isso de uma maneira que me surpreendeu, porque eu falei, puta, vai ser sofrimento, né? A gente vai ver humilhação, sofrimento, tortura, exposição da pessoa, meu Deus do céu. E quando o filme ele vai por outro caminho, que a gente pode falar nos spoilers, eu me sinto um pouco... como eu falei, surpreendido, assim, né? Porque é a mesma coisa que a gente falou em outros filmes, né? De personagens gays sofridos, né? Vamos ver as gays podendo, né, ser... Como é que a gente viu um filme esses dias? Gays trambiqueiras. Gays trambiqueiras, né? Entendeu? Vamos... Gays cometendo crime empinando moto. Tá. Isso, exatamente. Então, eu gostei dessa
desse desafio a essa convenção, né? Que seria o filme cair um pouco nesse tipo de exibição. Então, eu gosto dessa parte. Quanto aos números musicais, uma coisa que eu não acho que exista realmente... Saiu cantando? Saiu baixando a trilha sonora? Não, Conta pra gente. de maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma. Não acho que tenha nenhuma música marcante. Eu não acho que seja... Tem 3 músicas indicadas. Tem, mas não porque é bom. Tem 3 músicas indicadas ao Oscar, né? Eu não entendo por quê. Nem porque você cantaria. Porque tem músicas que não dá nem pra cantar, né? Porque elas estão... Mas eu gosto de números musicais que fazem a história andar pra frente, né? Que elas... Eu tava assistindo o filme com a Ju, e a Ju me falou assim... Aí a Silvia citou uma coisa que foi bem parecida, que é quando você não dá mais conta de falar, né? Quando aquele sentimento você não é mais capaz de explicar e falar na tela, você canta, né? Então, tem vários momentos que eu acho que a música entra dessa maneira e elas ajudam a dar um pouco de explicação, né? E de fazer a história andar. Então, eu abraço a música nesse sentido, mas também não acho que seja nenhum número musical incrível ali. E falando da Carla Sofia Gascon, cara, acho que a performance dela, pra mim, é muito cativante, assim, né? Eu não sei se é porque... em espanhol, esse negócio meio novela mexicana, né? E esse ano eu já assisti uns 7 filmes do Almodóvar, então eu tava completamente... Nossa senhora, do nada. Não, fiz uma imersão Almodóvar de vários filmes dele que eu não tinha visto ainda. Então, pra mim é uma coisa mais próxima, sabe, da gente, assim. Então, eu achei uma performance muito, muito boa. Ela e a Zoe Saldanha, acho que realmente carregam muito o filme. Enfim... gostei da história, né? Embarquei, gostei do final do filme, né? De como que eles resolvem essa questão de acontecer daquela maneira e não do que eu tava esperando. Mas também, de novo, não entendo esse frenesi, esse burburinho, 3 indicações ao Oscar, muitos prêmios, né? Pra mim, seria um filme... Como que você gosta de falar, Bia? Um legal normal. Legal, sabe, normal. Assim? Mas esse Gostei normal das coisas aí. Enfim, Vamos pros spoilers pra gente poder arrematar? Vamos. Spoilers! Please, Avada Kedavra. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Rosebud. Silent breed is people! Cara. Impossível o Bienvenida. Impossível aquela história. Impossível. Como que é? O Bienvenida é o cuidei dos seus filhos em Suíça. Essa vontade que essa esposa tem, a Jessie, né? Lembrei o nome dela. De se rebelar pelo que aquela tia que ela não conhece, né? Essa que ela acha que é. De novo, a pessoa transicionar a ponto da esposa não reconhecer. Não, gente, como é que a advogada conhece em 1 minuto e meio? Isso. E a mulher... Isso é uma coisa não conhece. Que eu coloco na falta de sensibilidade, né? Que a Bia muito bem falou. E a mulher beijando os filhos doidada, fica, maneira aí. Nossa, cara, mas que pista, a cena do né? filho falando do cheiro, puta, achei muito bonito, cara. Se fosse bom, seria bom. Achei bonito o negócio, aquela musiquinha do... É isso, cara, a intenção tá ali. De novo, o que você e o Ronald estão falando, não é... Vocês não tiraram isso do sovaco, entendeu? Tem uma intenção ali de alguma coisa. Mas mal executado, insensível. Ai, juro. E sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Lendo todas essas críticas, né, das pessoas, aí eu me toco realmente, putz, a pessoa não vai mudar a ponto de ninguém reconhecer, a pessoa não precisa largar toda a sua vida pra trás, mas eu coloquei muito isso no ponto da violência do cartel, né? Você fala. Que, cara, se a pessoa... Ela não tem outra escolha, né? Porque senão ela vai morrer.
né? E tem Então uma, ela vai tem uma ter correção que de caráter ali também, né? Porque ela é do cartel e ela vira uma dona de ONG que procura pessoas desaparecidas. E que curva Né? foi essa que não foi... Porque é isso, Amiga, né? você vai ter que isso. imaginar Do aí na sua sovaco. cabeça. É tipo... verdade. Completar. Da noite pro dia eu parei de torturar pessoas e parei de Na matar verdade, pessoas. na verdade entre quando ela fala pra advogada que ela desaparece, passam 3 anos. Isso. E a Ellen tem contato com aquela mãe que tá procurando o filho e não acha. Isso. Então aquilo teria sido um aí ela gatilho tem uma pra ela de começar. consciência. Porque ela tá vivendo a vida dela de rica, glamourosa, gastando o dinheiro da chefe, do tempo que ela era chefe do tráfico. Ela não é mais traficante. Isso. Ela tá vivendo a vida dela lá. Que por se eu fosse ela, né? continuava nessa daí, tá? E aí ela encontra um aí, vai curtir a sentido que é vida. abrir aquela ONG pra tentar buscar as pessoas que ela mesmo deve ter mandado matar, né? Pra buscar aquelas pessoas lá. Que né? plot é esse, né? Então, E outra, ela não podia eu- aparecer. Se você tá não podendo aparecer, tem que se esconder, senão o cartel vai te matar, não dá entrevista. Não, ela dá entrevista, tem que aparecer e tal. É foda, E cara. o- E tem um negócio que eu vi que também li nos textos que a Bia separou, que realmente é foda, né? De novo, falta de sensibilidade, de consultoria, que é isso. O homem é mau, né? A mulher é boa, e na hora que ela precisa demonstrar uma força, ela volta para uma voz masculina, né? Tipo, é um pouco... Nossa, pode crer. Pois é. né? Pode crer. Essas coisas, você vê que quando a gente falou no começo sobre existe uma conduta pra você fazer geral e existe uma coisa dentro de um contexto, né? Tem vários desses detalhes, então, ela precisar fugir, né? Uma pessoa quando transiciona, ela não morreu a pessoa que ela foi até ali, né? Não zera. Ela continua sendo a mesma pessoa, agora vivendo da maneira que ela sempre quis viver e sempre quis se apresentar diante da sociedade, né? Mas aí tem um contexto desse aí, que é, putz, essa pessoa aqui vai precisar viver essa situação, porque senão ela morre na mão de quem já conhecia ela Isso, pré-transição. Tudo E tem uma isso- fala dessa, né? Lá numa das conversas que ela tem, ou com o médico ou com a advogada, ela fala: pra sobreviver nisso aqui, eu preciso ser forte, eu preciso fazer coisas horrendas e cruéis, né? E eu não quero mais fazer isso, né? Então, tudo isso poderia ter sido colocado como uma complexidade dentro dessa personagem, não Poderia. fosse essa personagem tão chapada assim, né? Uhum. Mesmo essa mudança que o Ronald bem falou, né? Que tem essa cena em que ela vê aquela mãe desesperada com a foto do filho, né? Passando pelas pessoas pra entregar. A gente não vê... a gente não acompanha o raciocínio... Falando bem, graças a Deus. O raciocínio dela. A gente não... De novo, tem que completar de uma maneira muito ativa o que tá Mas acontecendo. assim, os musicais são todos meio assim. Se você pensar, toda a virada de correção de caráter do musical é sempre uma coisa que ele tem uma... e aí no próximo rápido, né? ato... É rápido. Você não tem uma curva extensa no musical. É uma coisa que ele vê, uma coisa que ele acontece. Ele olha pra plateia, aí ele quebra uma parede, e aí vai fazendo outra coisa. E é um musical, é uma fábula. Então, assim, ter construído, dado pistas lá na frente, no roteiro, pra no meio do caminho dar mais pistas pra construir, justificar essa correção de caráter desse personagem, pra depois, num terceiro ato, aí sim, ele chegar... Não é esse filme. Eu queria perguntar Entendeu? pra vocês, especialistas, inclusive em musicais e tudo, se essa tentativa do filme querer ser muitas coisas ao mesmo tempo não isso é um pode ser um grande problema. Concordo. Porque é uma crítica social, é um musical super extravagante, Aí é um thriller de concordo. redenção. O Ronald reclamou da parte que tá tudo bem. Eu adoro essa parte, em que ela é uma Jura mulher mesmo? forte, tá mandando em todo mundo. Eu falo, Dando puta, que legal, entrevista. meu. Isso, dando Acenando. entrevista, e todo mundo respeita, e todo mundo... Eu falei, puta, que legal, pra onde... O que vai acontecer, né? Obviamente não vai durar muito tempo, porque, de novo, o filme precisa ter problemas. E eu achei muito bom, porque eu tava esperando o tempo inteiro que vai chegar o cartel, vai descobrir, e vai ser sessão de tortura, humilhação e tudo mais. E não, e o final do filme, que morre todo mundo, mas morre por conta de ciúme, isso é final dor de de novela, cor. né? Dor de As corno. lésbicas morreram no shopping, explodidas no shopping.
Morreu, não, Não, mas o cara lá, A partir de um amante que surgiu no 45 do segundo Isso, tempo. exatamente. Eu achei que, assim, eles morrem por causa disso. Dor de cotovelo, ciúme. Mas eu fiquei surpreso quando apareceu, quando eu vi que era a Selena Gomez lá que tava organizando a história também. ali. Ali verdade. foi muito vale o escrito, gente. Mas a cena que ela fleabagga, ela tá com o telefone, ela olha pra câmera e fala como se ela estivesse falando pro cara, né? A minha buceta dói quando eu penso em você. Nossa, sensacional. É muito bom. Eu adorei Fleabagga Eu como fiz o que verbo. Adorei aconteceu Fleabagga. aqui. Uau, exatamente. Caralho, garota. Falei, escalonamos rápido, hein? Ok. Aqui, olha. Gustavão da massa, hein? Caralho, inesquecível. Pois é. E aí, no fim, ela vira quase que uma santa, né? Pra... Essa história é engraçado, né? O corpo trans é sempre visto como profano, antinatural, que Então, não é animal isso? O não filme sei o botar quê. isso na... Ela virou uma santa? Então, mas aí o problema é o resto do filme em volta. É isso. A ideia de você santificar um corpo de uma pessoa que é vista, inclusive pelas religiões cristãs, como uma coisa que deve ser combatida, seria interessante se não tivesse tudo outro de serviço em volta. Faltou uma polida do nosso amigo Não, Jacques aí, né? Ele Talvez. Sabe? Eu entendi muito assim. foda A curva isso. que eu vi era um cara que era um bandido e acabou santificada. Era um personagem no começo do filme que se tornou uma santa no final. E assim, era uma pessoa cruel que foi santificada no final das contas. Mas aí, de novo, é aquela história, né? A trajetória a história que o diretor quis contar, né? Agora, os problemas aí que tem no meio do caminho, tem mesmo. Tem um filme, A Lavanderia, sabe? Qual que é esse? Acho que A eu nunca Lavanderia vi. é o nome. É com a Meryl Streep? Eu com vi. Antônio Bandeiras. Ih, pessoal. É do O Soderbergh. pessoal, E aí, no final pessoal. do filme, assim, acho que não é spoiler, porque tá descontextualizado. Mas aí, se você não quiser, pula aí rapidinho. A Meryl Streep fala... porque ela é um filme que fala sobre lavagem de dinheiro. E aí ela fala assim, Deus, eu gostaria de dizer, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem, mas eu acho que eles sabem sim. Sabem pra caralho. Então, quando finaliza com essa personagem sendo santificada, eu fiquei meio assim, se isso for uma crítica, com uma coisa de tipo, cuidado com as pessoas que você santifica, eu gosto. Sério? Ah, não. Como assim? Entendeu? Tipo assim, a gente tá santificando essa pessoa. Quem é essa pessoa que a gente tá santificando? Entendeu? Cuidado com as pessoas que você santifica. Cuidado com as pessoas que você coloca no pedestal. Porque, enfim, no final das contas, olha a forma como ela agiu com a ex-mulher dela, entendeu? Então, assim, essa pessoa está nesse lugar, Maria de Calcutá, que a gente tá colocando ela realmente, ainda é um ser humano que ainda tem, enfim, nuances e, enfim, sabe? Foi isso que me bateu, assim, no final. Foi tipo, se for uma coisa... Porque a ideia de... Eu acho que eu ia ficar muito puta, a gente ia ficar muito puto se fosse no Brasil. Essa história de de alguém sendo salvo pela Luzinha, sabe, né? Que é é o nome da empresa, né? É Lucecita, né? Luzezita. Alguma coisa assim, Lucita. E aí tem aquele número musical que são as pessoas falando em que aquilo ajudou, né? Eu tô aqui porque eu quero dar um futuro melhor pro meu filho, eu tô aqui porque eu quero... Cara, eu acho que a gente ia ficar bem chateado se fosse, sabe? Se fosse um gringo falando isso sobre brasileiros, sabe? Então eu entendo um pouco por que os mexicanos ficaram incomodados nesse lugar de você botar um salvador da pátria É como torto. se só pudesse ser dessa maneira, né? Essa parte também achei complexa. Você tá certa. E aí que eu falo, essa frase do diretor aí sobre o espanhol, pra quê, né, cara? Não, mas é a prova quê, de que não meu? tem... Eu acho que é a prova maior de que esse cara fez essa história porque ele achou que seria maneiro fazer essa história. Mas não existe uma coisa genuína ali. Eu não sinto... E ele sabe o que ele tá fazendo. É isso que você falou. Ele sabe o que ele tá fazendo. Eu não sinto... Ele sabe que ele tá olhando... Ele chamou de modesto. O povo modesto do México, sabe? Modesto, parabéns, né? O povo... falante de espanhol, modesto. E ele falou isso no contexto do filme mesmo, né? Falou. No contexto do filme mesmo. Existe uma coisa que é uma falta de autenticidade
num geral, eu sinto que isso também vai me tirando do filme, sabe? Existe uma outra entrevista, eu não coloquei no contexto, desculpa se você, enfim, ou foi ouvir só agora, eu acabei de lembrar que ele falou que ele se sentia, o Jacques, né? Jacques, o diretor, se sentia um pouco cansado do cinema francês e que queria fazer uma coisa que bastante gente fosse ver. Então, existe ele tem razão, também tô meio cansado do cinema francês. Ele tem razão, porque concordamos em alguma coisa. Olha aí, né? E aí, eu acho que tem essa parte também de fazer pra arrastar, pra ser comentado. Eu não sinto quem sou eu, né? Mas enfim, falando. Eu não sinto a autenticidade na história que ele quer me contar da mesma maneira que eu sinto em outros filmes, que podem ser ruins. Não precisa necessariamente um filme ser bom pra eu sentir, tá, mas essa pessoa fez isso porque ela acreditava nisso. Eu sinto autenticidade num filme que eu tenho pavor, que eu corro pro lado contrário quando aparece, que é a franquia Avatar de James Cameron. Eu acho horroroso. O Caio nunca vou esquecer. Olha, grande coisa do nosso relacionamento. O Caio me arrastou pra ver 3 horas e meia do filme 2 lá, do Avatar Embaixo d'Água lá. E eu amarguei aquela situação ali, mas eu sei que o James Cameron faz isso porque ele acha maneiro. Ele gosta muito. Ele mora ali na Nova Zelândia, abraça a árvore, mergulha pra ver os destroços do Titanic. Ele ama essa porra. Eu acho bom? De maneira nenhuma. Mas eu vejo a autenticidade, eu vejo uma coisa que ele quer, que ele acredita naquela mensagem horrorosa daquele filme horroroso. Mas o Emília... Você acha que ele não teve envolvimento com aquela história suficiente, só achou a história interessante pra contar? Né? Por aí. E porque ele não tem qualquer envolvimento... Ele não tá nem aí, né, na verdade. Objetifica todos os pontos de história e ele usa só como um recurso narrativo, ignorando contexto social, contexto político, que essas pessoas existem, que isso vai criar um imaginário na cabeça das pessoas. É um homem que, enfim, não está nem aí. E é isso. E vai ficar aí esse filme. Uma merda de filme. Essa é a minha palavra final. Uma merda de eu vou postar uma bosta. Pra gente encerrar, vocês acham que chances no Oscar foram reduzidas a zero? Eu acho que 0 não. Deve levar alguma coisa. 0 não, Até mas porque a Zoe Saldanha... não vai levar. Aquele medo que a gente tava da ela versus a Fernanda Torres, virou a Fernanda Torres contra a Demi Moore e ela esquece. E hoje eu vi uma entrevista da Selena Gomez falando, olha... Alguém perguntou pra ela das polêmicas, ela falou, olha, eu continuo orgulhosa do filme que eu fiz, faria o filme que eu fiz de novo. A Zoe Saldanha também se afastou ali, todo mundo largou a mão da Carla Sofia, né? E tá todo mundo tentando lutar pelo próprio trabalho ali, né? Então eu acho que a Zoe Saldanha ainda tem uma grande possibilidade de levar. Eu acho que até por conta disso ela vai acabar sendo enxergada como uma pessoa que acabou entrando de gaiato no navio ali. E que fez um bom trabalho. O diretor é um outro que também não fica muito longe da Carla Sofia Gascon, é um escroto mesmo. Então, assim, eu acho que a mão dele talvez as pessoas larguem um pouco, mas eu acho que a academia ainda deve olhar com algum cuidado para Zoe Saldanha e pro filme como um todo, e nas outras categorias que são meio técnicas, né? Que é maquiagem, tem algumas outras coisas mais técnicas ali. 13 indicações, né? Talvez olhem com algum carinho para essas outras indicações. Não acho que o filme tenha caído no 0 total, não. Acho que... Eu acho que tem gente, assim, com pena de quem entrou nessa canoa furada, entendeu? Que acabou se revelando no final das contas. E eu acho que talvez tenha todo mundo alguém... adulto, amigo. Todo mundo adulto ali. Exato. Mas, enfim, eu acho que isso dentro de uma estratégia, né, ali da academia para conseguir voto, eu acho que pode funcionar. Então, não acho que o filme tenha desaparecido, não. É isso. Muito bem. Então vamos dar estrelinhas, 0 a 5 estrelas. Vamos. Ronald, comece você. Olha, eu tinha começado com 3,5 estrelas, mas os argumentos de vocês foram convincentes, eu baixei para 3. Olha só, eu vou seguir o relator aqui também, 3 estrelas é minha notinha. Silvia. 1 estrela, porque o vestido da Selena Gomez estava muito bonito no Golden Globe. Muito bom. Bia Fiorotto, vai lá, sua chance de... Eu vou dar meia estrela, porque o filme empregou pessoas.
Tá bom. Empregou pessoas. Pagou salários. E vão descobrir que não, hein? Se for pesquisar, paga salário. Olha, se descobrir, tem gente que tá devendo alguém, hein? Eles vão Isso. acabar. A gente vai ter que rever essa estrela, vai ter que tirar Dinheiro essa estrela da. Foi toda pra compositora francesa aqui. Isso. Pro A Camille. Wizard, Pra nossa, Camille. pro Wizard da Camille pra ela continuar estudando. Exatamente. O Duolingo E aí, Pro Bia? dela. Bom, a Faz média do assim. cinemático fica 1,875, Então é 2. que dá 2. Que vai mas ficar na não média aí, merece né? dois. Na média da galera do Letterboxd. Não merece. Muito bem, gente. Então é isso. Sejam gentis nos comentários, respeitem as pessoas. Qualquer coisa que vocês tenham contra a escrota, como falamos, Carla Sofia Gascon, não justifica transfobia e de maneira nenhuma justifica invalidar a visão dessas pessoas trans que estão falando de maneira perfeitamente justa e com muita razão sobre É a isso aí. história da identidade delas colocada de uma maneira deturpada como foi nesse filme. De novo, transfobia é crime, tá? Então, se não for pela falta de vergonha na cara, pelo menos que seja pelo medo, tá? Vamos não fazer isso. Obrigada. Ai, Muito vocês bem. estão falando essas coisas, mas vocês não são trans. Sim, a gente deixou isso claro no início. Demos disso. Exato. E não precisa ser uma pessoa trans pra poder lutar pelos direitos delas, porque são pessoas. E não precisa ter um negócio chamado empatia. Às vezes vem faltando, mas Como eu corra espero já, que você não tenha que adquira. ser gay pra lutar contra a homofobia, né? Exato, Assim. não precisa ser preto pra lutar contra... Ai, não precisa ser gay. Amiga, você ficou sabendo dessa? Semana passada que falaram. E eu aqui sendo bi à E toa. eu, gente, fazendo, pois é. E eu aqui à toa, beijando É isso. Vamos lá. Beijo. Beijo, Tchau. gente. Tchau, Beijo, tchau. tchau. Beijo!